Senhor para todo sempre. Amém? Peguem a palavra do Senhor. Vamos iniciar o salmo agora, de número 16. Nós vamos em carreirinha, fazendo essa oração e esse aprendizado através do salmista. Hoje nós vamos abrir o salmo de número 16. São 11 versículos e um poderoso ensinamento. Amém? Assim que você localizar, vamos fazer essa leitura inicial de pé ou em pés. Amém? Põe-se sobre os seus pés e vamos ler a palavra de Deus em reverência ao Senhor. Versículo 1 diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferenda a outros deuses, e eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina à noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha alegria ou a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo seja corrupto. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, na abundância da alegria, e na tua mão direita há delícias perpétuas. Amém, igreja? O salmista está em um êxtase. O salmista está em poderoso deslumbre sobre o poderio de Deus, sobre a glória. Ao ler esse salmo, ao ouvir esse salmo, a gente percebe que alguém está nitidamente agradecido. Nitidamente. Alguma coisa aconteceu na vida do salmista, que o salmista está exultante. E eu separei 3 pontos sobre esse salmo. O primeiro ponto é a confiança do salmista. É inegável que o salmista está em um patamar de confiança, em um nível de confiança superior. E ele vai redigindo o salmo e vai aumentando e ampliando a sua gratidão. O segundo ponto é a esperança na vida eterna. Por que é tão peculiar? Por que é tão diferenciado a ideia do salmista se preocupar pela vida eterna? E é tão normal hoje, ou deveria ser tão normal hoje para a igreja se preocupar com a vida eterna. O salmista está em uma era ou em uma época que pouco se dizia sobre os ensinamentos da eternidade. Amém, igreja? Então a esperança era diferente
da nossa civilização depois de Cristo a ser ou descer. A esperança antes de Cristo não era exatamente a salvação, não era exatamente o reino de Deus, não era exatamente o propósito das almas, mas o salmista, ele deixa isso acentuado, a preocupação dele na vida eterna, naquilo que ele sabe que é passageiro, ou naquilo que cada um de nós aqui deveríamos entender que era passageiro. E o salmista Davi parece que percebeu também que a vida é rápida, e ele deixa isso bem acentuado nesse salmo, na esperança da vida eterna. Por quê? Só começa a ter deslumbre pela vida eterna quem percebeu que essa vida é passageira. Quem ainda está eufórico, quem ainda está animado ou iludido ou enganado por essa vida, não deslumbra ainda a vida eterna, nem tem condição de olhar para a vida eterna. Mas o salmista Davi, ele deixa isso acentuado. E o terceiro ponto, o caminho da vida. Ele acentuou o caminho da vida eterna e ele acentuou também o direcionamento nessa vida. Deus tem o poder de dar um direcionamento nessa vida. E hoje a gente percebe que a gente está vivendo uma geração irreconciliável, uma geração que não aceita conselho, uma geração que sabe de tudo, conhece tudo, uma geração que simplesmente por ser privilegiada em informações, acha que conheceu o caminho da vida, não conheceu nem o caminho da vida eterna e nem o caminho dessa vida, mas ele segue inchado, insuflado, achando que sua capacidade será capaz de fazê-lo trilhar um caminho seguro, um caminho eterno, um caminho de salvação, um caminho de restauração. E o salmista Davi deixa isso claro nesse salmo, deixa isso acentuado nesse salmo, e eu queria colocar isso gravado no teu coração pelo Espírito Santo de Deus. A primeira preocupação de Davi, a confiança em Deus, a esperança na vida eterna, e a esperança ou o apontamento nessa vida, o caminho que Deus tem nessa vida. Deus tem um caminho nessa vida. O homem quer trilhar outro caminho, o homem faz questão de ir para outros lugares, mas Deus tem um caminho nessa vida. Muitos de nós, eu digo nós no sentido humano, no gênero, estamos perdidos porque não entendemos essa parte de que Deus tem um caminho nessa vida para mim, Deus tem um caminho nessa vida para você. Não é um caminho opcional, não é um caminho que eu tenho a escolher, não é um caminho que eu tenho a fazer. Deus fez um caminho, cabe a mim entender, obedecer e segui-lo. Amém, igreja? Muitos vão achar o caminho de Deus desinteressante. Muitos vão achar o caminho de Deus talvez muito difícil. Outros não vão nem achar nada, mas não vai mudar o fato que Deus é quem tem o caminho. Não só para a vida eterna, o curso dessa vida até a eterna, como a trajetória nessa vida que iremos passar aqui, sei lá, 60 anos, 80 anos, não sei. Deus, ele tem a trilha, Deus, ele tem o caminho, Deus, ele tem os passos, Deus, ele tem a direção e o direcionamento. Cabe cada um de nós olhar, perguntar e obedecer.
Amém? Obedecer. Então essa preocupação, essa terceira preocupação, eu quero deixar acentuado no teu coração. Deus, Ele tem condição de escolher o caminho. Essa é a dificuldade dessa geração. Eles não estão entendendo que Deus tem condição de escolher o caminho. Eles escolheram um caminho mais fácil, eles escolheram um caminho menos doloroso, eles escolheram um caminho que tem mais sucesso, eles escolheram um caminho que tem um pouco mais de recompensa. Só que nisso tudo, Deus continua com o seu caminho. Deus continua com o seu plano, o seu trajeto, o seu projeto e a sua verdade, que é imutável. Que é imutável. Então, por favor, vamos cultuar o Senhor. Reveja sobre o teu coração a preocupação que você tem em confiar em Deus, antes de começar tudo, e reveja no teu coração a esperança que você tem sobre a vida eterna, antes de a gente começar qualquer coisa, e veja sobre o teu coração o que você tem entendido sobre o caminho de Deus. Então nós abrimos esse trabalho, nós abrimos essa aula. Eu quero que cada um de nós aqui venhamos se preocupar com essas três coisas iniciais: a confiança que eu tenho com Deus, a preocupação que eu tenho na minha salvação e o caminho que Deus tem para mim, ou o caminho de Deus nessa vida para mim, nessa jornada aqui na terra. Qual que é o caminho? Qual que é a jornada? Centenas e milhares de pessoas não querem saber disso. Deus tem uma jornada aqui. Uma jornada que iniciou no seu nascimento e vai terminar, vai culminar na sua morte. Na partida dessa terra, no desligamento da vida. E nesse interim, muitas pessoas não se preocupam. Então, por favor, Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso, poderoso é o Senhor. A Ti, ó Deus, te louvor, a Ti amo, a Ti, ó Deus, nos adora, a Ti, Senhor, domínio dos povos, de línguas, nações, a Ti, Senhor, atribuímos essa hora, a Ti, ó Deus, atribuímos esse momento, dedicamos essa hora, esse momento ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Deus dos deuses. A Ti, Senhor, dedicamos esse momento de reflexão, de leitura bíblica, de oração e de louvor ao Teu nome. A Ti, Senhor, dedicamos, Senhor,